Olha, as autobiografias de escravizados que foram publicadas entre fins do século XVIII e ao longo do século XIX, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, revelam muitas coisas. Uma das características mais importantes, no meu entendimento, é a competência, a qualidade técnica, né, da escrita, de pessoas que vivenciaram a experiência da escravidão. Então a gente sabe que há um senso comum, uma ideia comum de que o escravizado estava apartado do mundo da escrita, né? Mesmo nos casos daqueles que não escreveram, mas que narraram as suas histórias para uma segunda pessoa, essa é também uma relação com o universo da escrita. Então as autobiografias revelam essa relação entre escravizados e o mundo da escrita, mas também revelam as profundas reflexões que essas pessoas fizeram sobre o contexto em que elas viveram, né? Mais do que histórias pessoais, são textos que revisitam a história da nação, dos paradigmas religiosos, então são verdadeiros testemunhos intelectuais desses autores e autoras. E qual a contribuição disso para a historiografia, de um modo geral? A historiografia tem muito a ganhar, sobretudo a brasileira, uma vez que textos autobiográficos nesse gênero, nesse formato autobiografia, foram muito incomuns no Brasil. Então, a leitura de um historiador brasileiro, do público, da cultura historiográfica brasileira, em relação a esse conjunto documental do norte, da América do Norte, também nos ajuda a rever certas ideias que são vigentes ainda na historiografia brasileira, como essa, por exemplo, da relação com o mundo da escrita. Se aqui não existiram autobiografias publicadas, escritas e publicadas, sem dúvida as escritas de si, as narrativas de si, foram muito presentes em outros formatos, por meio de cartas, por meio dos processos criminais, onde o escravizado contava a sua história, falava a respeito da sua história, e tantos outros documentos que, se lidos a contrapelo, nos ajudam a compreender a forma como escravizadas e escravizados se autoinscreveram na história, né? Há características diferenciadas entre homens e mulheres que escreveram autobiografias? Há algumas características particulares em relação às autobiografias de mulheres, sobretudo o fato dessas escritas se dedicarem muito fortemente, profundamente, na reflexão sobre a condição feminina, né, da mulher negra no período em que o texto foi escrito e publicado, né? Isso não quer dizer que as autobiografias escritas por homens desconsiderassem a experiência feminina, muito pelo contrário, a gente vê passagens muito importantes dedicadas às mulheres em livros escritos pelos autores homens. Mas as autobiografias de mulheres, sem dúvida, nos ajudam a entender melhor a experiência de mulheres negras numa sociedade escravista, desfazendo muitos mitos, né? Um desses mitos, por exemplo, o mito de que as mulheres estavam devotadas ao trabalho no âmbito doméstico, né? Enquanto que os homens estavam no trabalho na lavoura. Essas autobiografias, por exemplo, demonstram como as mulheres, já desde muito cedo, executavam trabalhos que exigiam grande força física e estavam expostas à experiência dessa exploração, mas com uma camada a mais, né? A exploração sexual. Então, essas autobiografias de mulheres também evidenciam essa condição muito particular de mulheres negras numa sociedade escravista, de estarem expostas aos desejos, aos desígnios dos seus senhores, e isso tudo uma expressão gigantesca de grande violência, de uma forte violência vivida por essas mulheres. Por que se escreveram poucas autobiografias brasileiras? Há muito que se descobrir ainda nesse campo? Há muito que se descobrir nesse campo no Brasil. É possível que, além da autobiografia do Baquaqua, que foi escravizado no Brasil um momento da sua vida, a gente ainda descubra outros textos autobiográficos. Mas eu acho que o mais importante é pensar que a gente está falando de um gênero, né? De um gênero de escrita, de uma forma histórica, né? De uma forma social. E, portanto, ela está muito vinculada a aspectos particulares de um determinado tempo e espaço. As autobiografias foram possíveis nos Estados Unidos porque lá existiram certas condições históricas variadas, né, que possibilitaram que esses textos fossem escritos e publicados. No Brasil, as condições foram outras, né? Agora, o que não quer dizer que aqui
as populações escravizadas e lutaram pela sua liberdade, conquistaram sua liberdade, isso não quer dizer que essas pessoas não encontraram formas também de se autoinscreverem na história. Não por meio do gênero autobiográfico, da forma autobiográfica, mas a partir de outras linguagens, por meio de outros instrumentos, de outros recursos. Então, a leitura dessas autobiografias nos ajudam a ler também essas outras formas de autoexpressão e de narrativas de si aqui no Brasil, né? E há muito a ser descoberto, é possível, né? A gente em história nunca pode dizer que a história acabou, então é possível que ainda a gente encontre alguma autobiografia